parece que a gente é invisibilizado o ano inteiro. E aí nesse mês a galera dá uma cota de visibilização pra gente. E aí todo mundo chama a gente nesse momento. Tô focando nas pessoas que nunca ligaram com a causa indígena, não estão nem aí, vê a gente como folclore mesmo, continua reproduzindo várias coisas na escola que não condiz com a nossa realidade. Aí nesse dia vai procurar um indígena para poder falar. Entendeu? E é uma crítica que a gente tem, pô. Esse mês acaba sendo muito corrido para as lideranças. A gente estava morto o ano inteiro, aí nesse mês a gente está vivo, aí quando termina esse mês a gente está morto de novo. Aí os professores na escola continuam reproduzindo aquela ideia de todo o verbo sobre o indígena é no passado. Todos, né? O faziam, andavam por aqui, por essas matas, cantavam, entendeu? É sempre no passado, nunca é no presente. Eles fazem ainda. Hoje também tem um índio na... Por que o professor não explica desse jeito como a gente passa, né? Hoje também tem um índio na cidade. Hoje tem um índio na universidade também. Tem diversos tipos de curso. Tem índio médico, né? Tem índio enfermeiro, índia enfermeira, né? Então, essa era a forma que a gente queria e queremos que os professores falem com relação a gente. Não só os professores, é porque os professores são a base do conhecimento, né? É no ensino fundamental, 1, 2, é ensino médio. Então, inicia-se principalmente por eles. Porque aonde o ensino ele começa a passar essas questões, aquela criança ela vai se tornar um adulto. E aí, a partir dali, ou aquele jovem, vai começar a nascer núcleos domésticos que já entendam esse tipo de pensamento, né? E assim vai. A sociedade, ela age. Essa sociedade que a gente vive, dita entre várias aspas como sendo a sociedade evoluída, a civilização, né? Eles possuem um equívoco muito grande. Eles tentam universalizar os pensamentos, mas aí fica um conflito entre as instituições de ensino e os núcleos domésticos. E aí dentro de instituições de ensino a gente cita tanto escola como os diversos núcleos de religião, entendeu? E aí o que acontece? A sociedade universaliza ao mesmo tempo que cada núcleo pensa diferente, entendeu? Então não dá para ter um indivíduo que pense igual ao outro, né? Ou seja, cada núcleo tem ou seja, um núcleo é religioso com relação, sei lá, principalmente, né, ao protestantismo, catolicismo. Já o outro núcleo lá do outro lado já pensa totalmente diferente. Outro núcleo familiar também são pessoas que não têm nada a ver com religião. Então é uma diversidade muito grande, né? Então, mesmo sendo toda essa dificuldade, a gente sabendo que isso acaba de certa forma gerando conflito entre as pessoas, e aí acaba que no fim as pessoas não têm, sempre têm a consciência de que elas estão sozinhas. Né? Esse tipo de realidade, ou seja, esse sistema que cria essa multiplicidade de pensamentos maldosos, né, com relação a todo tipo de ser, faz com que no fim cada pessoa sofra de certa forma individualmente. Né? E uma das coisas que mais machucam as pessoas é a questão mesmo da competitividade que a gente tem nesse sistema. Essa competitividade que transforma as pessoas em pobres, ao mesmo tempo que também transforma as pessoas em ricos, que divide em classes sociais mais diversificadas, acaba oprimindo as pessoas. Cada um é oprimido de uma forma diferente. Então, como você pode dizer, eu estava ocupado com diversas coisas. Cada um está lutando da sua forma, né? As pessoas que estão mais acordadas estão lutando da sua forma contra o sistema. Ou então, não só lutando com o sistema, às vezes lutando só para sobreviver mesmo. Né? E aí nesse caso eu tenho toda essa minha dificuldade nesse mês, você também tem suas dificuldades, eu não posso julgar a sua dificuldade pela minha. Ela tem a dela, ele tem a dele, cada um com as suas dificuldades, cada um sofrendo por causa de um sistema falido, doente, né? E cada dia mais podre.
e cada dia gerando questões tanto físicas, como também espiritual, né? A gente é afetado através de coisas que a gente vê, a gente também é afetado através de coisas que a gente não vê. Porque no fim, cada um de nós temos o mesmo caminho. No fim, cada um de nós estamos interligados. Somos filhos da mesma mãe, somos filhos do mesmo pai, irmão de pai e de mãe, né? A natureza criadora, Deus criador, né? Esse grande organismo espiritual que é um todo. Não é só homem, não é só mulher, é os dois. A gente é filho disso. E tudo que afeta um, afeta também o outro, pô. E esse é o problema, que as pessoas não conseguem perceber isso, porque o sistema individualizou cada uma das pessoas. Ele tem uma mania muito grande de criar indivíduos. O sistema cria indivíduos. A nossa luta, e a luta pela qual eu vivo, é por criar pessoas coletivas, né? Não com base na dominação, mas com base na liberdade mesmo. A gente precisa que as pessoas comecem a entender que se um sofre, todo mundo sofre. E aí esse vírus altamente negativo, mas também um vírus político, de certa forma, a gente agora consegue ver que o que afeta um também pode afetar todos os outros. E isso é um reflexo de um caminho que a humanidade traçou. A humanidade traçou e praticamente não tem uma forma de remediar essa situação. E tem, quase utópica na verdade, é a gente voltar para o começo. E aí, como voltar para o começo? Eu também não sei, a gente estamos aqui para descobrir, né? Como que a gente vai voltar para o começo, que a gente vai retornar a uma consciência que a gente se afastou dela, né? A ligação com a natureza é o início de voltar para o começo. Acredito que dentre os animais da Terra, o ser humano ele é o único que não tem essa extrema ligação com a natureza. Nosso povo ainda tem alguns, né? Mas eu também já percebo que muita coisa também com relação a essa ligação com a natureza, também dentro dos povos indígenas, se perderam, né? Ao mesmo tempo que ainda existe muita, mas a gente sempre tem que ter essa consciência da perda, para a gente saber que a gente precisa tanto segurar o que a gente tem, como também fortalecer o que diminuiu, né? Então a gente tem que ter essa consciência das coisas que a gente perdeu também, né? Então essa ligação com a natureza, ela é a viagem de volta. Mas não é só a viagem de volta para os povos indígenas não, quem dizia João Pacheco de Oliveira não. Ele fala da viagem de volta, né? Ele fala da questão da etnicidade. Essa viagem de volta, ela tem que ser para todo mundo. Esse ser indígena que a gente fala, esse ser indígena que eu sou, esse ser indígena que a gente está sempre tentando explicar para as pessoas, além de uma noção de povo, uma noção de grupo étnico, é uma consciência também. Eu chamo de ser indígena. Qualquer outro grupo social poderia se chamar também de outra forma, né? Mas é a busca por fazer com que as pessoas se respeitem umas às outras, principalmente, né? Respeite a grande diversidade cultural. Nada é mentira, né? Cada um também com a sua verdade. Eu acho que é o que mais precisa, porque esse sistema está matando todo mundo. E esse é o primeiro passo da gente poder dar uns baques nele. E é o que está faltando. Ele ataca todo mundo, só que de forma diferente. Todo mundo sente que está sofrendo, mas também não consegue explicar isso para as pessoas, porque cada um sofre de uma forma diferente e todo mundo está sofrendo dividido.
mas é afetado pela mesma coisa, né? Ele também é um organismo e ele está em diversos aspectos da realidade, né? É uma luta muito maior do que a gente pode imaginar que a gente tem. Eu sou do povo Tabajara, meu nome é Juscelino, muitas pessoas já me conhecem, né? A gente está sempre aí nos espaços de discussão para tentar trazer algum tipo de reflexão. Então, esse é a minha missão. Eu faço antropologia. Antes de fazer antropologia, eu sou um extremo valorizador da minha cultura. Eu tenho a cultura do meu povo, a história do meu povo como algo muito importante. É por isso que nas minhas apresentações eu sempre digo que sou agricultor, sou artesão, né? Sou pescador também. Aí depois eu sou antropólogo. É porque esse ser antropólogo, esse ser acadêmico, ele é extremamente importante nessa luta que eu vivo. Só que ele é uma coisa que eu consegui agora, nesse presente agora. E esse ser artesão, ser agricultor, ser pescador, é algo que vem de muito tempo. E aí é dentro desses seres, principalmente esses 3 seres que eu sou, que faz com que eu entenda e tenha muita consciência dessa cultura e dessa história do meu povo. É porque eu sempre digo que essas práticas elas ajudam muito na nossa consciência de quem a gente é. E essas práticas elas ajudam muito na identidade, né? São práticas como essas que fazem com que Juscelino não seja só Tabajara porque está usando um cocá. Entendeu? Essas práticas e essa consciência, ela guarda uma memória histórica muito grande e que faz com que eu seja Tabajara pelo sangue, pela história, pela ancestralidade e principalmente por essa valorização da cultura do meu povo, da história do meu povo. Então, independentemente de nós usarmos qualquer tipo de coisa que essa civilização usa, a gente faz parte dessa civilização também. A gente faz parte dessa civilização. A gente não vive numa ilha não, gente. A gente não vive mais numa ilha isolado dos descendentes dos europeus, não. Vocês estão entendendo? A gente hoje está nesse contato. Hoje a gente está tendo a oportunidade de selecionar o que a gente quer dentro da nossa cultura, buscando também as melhores formas de como usar esses apetrechos, né? Tentando enveredar mais pelo caminho do usar de uma forma positiva, né? Então, é essencial que a gente tenha essa consciência do usar esses apetrechos de uma forma positiva. Mas ele também não vai me tornar menos Tabajara, não. Eu posso usar ele e continuar sendo Tabajara. Como é o nome daquele ministro? Vocês lembram o nome dele? Ricardo Salles, né? Ricardo Salles. É muita burrice. Aí o cara chega a estar num patamar de ser ministro e não entender sobre uma realidade tão simples. É porque na verdade é invisibilizada e acaba criando um certo tipo de pessoas assim como você, né? Que é a representação também, pela realidade, né? Do pensamento de várias pessoas. De várias pessoas que imaginam que o índio deixa de ser índio quando tem uma moto. Que o índio deixa de ser índio quando tem um celular ou quando tem um computador, quando as emendas constitucionais, elas existem, eles estão sempre nos atacando e a internet é um meio de a gente saber dos ataques, né? Então, é por isso que a gente usa esses elementos, esses apetrechos. É para a gente saber quando e como que essas pessoas estão nos atacando. Que não deveria, a gente não deveria viver nessa guerra. Como eu digo que nós somos todos irmãos. Mas a gente precisa resistir para poder sobreviver, para poder trazer uma nova consciência, tem que estar vivo, né? Principalmente. A gente tem vários heróis que foram principalmente heróis depois de mortos. Né? Enquanto vivo, eles eram só inimigos mesmo do sistema. Né? Dá para citar vários aí. Né? Onde eu vou citar um. Jesus. Não conheci,
Eu sei que a vivência dele vem de muito tempo atrás. Eu vou falar porque é uma realidade que também que dá pra gente compartilhar enquanto um exemplo. E todo mundo conhece, né? Nesse exemplo. Também foi um ser que lutou contra um sistema e só se tornou herói depois de morto. E assim como ele, tivemos também vários indígenas que tiveram o nome invisibilizado na história. Vários indígenas que tiveram o nome invisibilizado dentro da história. Porque foi uma história construída pelo colonizador. E hoje nós estamos tendo a oportunidade de falar sobre a nossa história. E isso é uma coisa muito importante. E é uma oportunidade que a gente está tendo agora. A gente está tendo a oportunidade de se posicionar, e aí não é só eu, indígena, Tabajara, mas também vários grupos sociais. Está tendo a oportunidade de se posicionar, e aí as pessoas vêm dizer que antigamente não existia isso. E hoje em dia existe esse mimimi. E quando não existia isso, o que era que existia? Era o medo da bala, né? Era o medo da opressão, os cavalos correndo atrás dos meus parentes. E ele não podia falar, não podia nem assoviar. Aí claro que antigamente não existia isso. Então no momento que a gente tem a oportunidade da gente poder se posicionar, pode ter certeza que a gente vai se posicionar. Se a gente está podendo, está tendo essa oportunidade. Se as lutas dos meus ancestrais, elas surtiram um grande efeito sobre mim e hoje eu estou aqui, eu tenho que honrar esses ancestrais, né? Se eu estou aqui é para falar por eles e para dizer o que eles não conseguiram dizer. Mas eles conseguiram dizer dentro das famílias. Por isso que os núcleos familiares, os grupos domésticos, meus avós, bisavós, essas pessoas, eles têm uma extrema importância, né? Porque o conhecimento ele poderia não estar socializado para a sociedade de uma forma geral, mas dentro da família ele sempre existiu. E ele existia principalmente, né, essas questões, principalmente questões com relação à opressão, ao direito ao nosso território. Ela sempre existe e são mais reproduzidas principalmente nesses momentos de opressão, né? Quando nossos ancestrais eles sofriam um certo tipo de embate, um certo tipo de opressão, muitas vezes por a gente estar morando dentro de uma terra que a gente sabe que é nossa, mas existe entre várias aspas e várias aspas, e entre grilagens e grilagens de terra, um dono, um falso dono da terra. Às vezes eles oprimiam as famílias. E aí os familiares sempre diziam, tá vendo, a gente está passando por isso, mas a gente é dono dessa terra. E um dia nós vamos conseguir essa terra de volta, porque conseguir a terra também é conseguir muita coisa fora isso. Eu sempre digo que conseguir uma demarcação de uma terra indígena, isso é até uma frase que eu aprendi com meu pai, é também uma sustentabilidade muito grande. E para ser apoiador da causa indígena, e para ser apoiador de uma demarcação territorial indígena, não precisa de muita coisa não. Não se precisa de muita coisa não. Precisa só de coisas naturais. Vou citar o amor ao seu filho, o amor à sua esposa, o amor ao seu pai, o amor à sua mãe, o amor à família. Que as pessoas falam tanto, é pela família. Pronto. Para ser a favor da demarcação da terra indígena, vai pra lá. Ser a favor da demarcação da terra indígena é justamente você amar sua família, é você precisar respirar, né? É você precisar beber uma água e beber uma água sabendo que você está bebendo uma água de qualidade. Então, o que afeta você, né, enquanto ser humano, vai afetar sua família, vai afetar toda essa família que você ama. E a gente luta por preservar os espaços naturais. A demarcação da terra indígena ela vem justamente como a gente, enquanto organismo da natureza, lutando por essa preservação dos espaços naturais. Os locais que a gente tradicionalmente usamos enquanto espaços naturais, né, de culto aos nossos
seres espirituais, né, de respeito mesmo a cada espaço, né, a cada que a gente chama de dominista, que a mata tem um, que o mangue tem um, né, que a água doce, a água salgada tem. Né, então, a gente entendendo isso, é por isso que a gente quer demarcar. A gente demarca o espaço para nós, que somos seres visíveis, mas também demarcamos espaços para nossos seres invisíveis viverem. Né? Eu digo porque a gente é bem próximo aqui de João Pessoa, né? E na época que meu pai era pequeno, Mangabeira praticamente nem existia. Valentina praticamente nem existia. Paratiba é muito antigo, porque Paratiba é um quilombo. Então tem muito tempo Paratiba. Mas esses espaços dentro da cidade que já foram mata, foram locais de seres espirituais também, né? Como a gente compreende. Né? E hoje aqueles espaços estão sendo usados por pessoas que nem têm essa consciência de que esses seres existiram dentro daqueles espaços. Né? Então, se a gente tem ainda uma natureza que a gente pode preservar para que esses seres consigam viver tranquilo, a gente luta para eles também. Né? E a gente luta para cada um dessas pessoas que precisam respirar. Cada um desses seres que precisa respirar. É por isso que a gente luta pela demarcação. Aí, dentro disso, dá para a gente entrar também em várias questões. A gente vai costurando uma questão com a outra, porque também são muitas. Né? E daria para a gente passar até mais de um dia conversando sobre isso. Né? Então, a questão mesmo do cocá. Quando vocês chegaram aqui, eu estava terminando. Inclusive, eu até vou continuar fazendo aqui agora ainda. Já está no finalzinho. Existiu várias questões, né? Principalmente do uso do cocá no carnaval. O cocá para nós ele tem um simbolismo muito grande. Ele é muito importante para nós. Né? Ele é feito com as penas dos pássaros, né? As penas que a gente vai encontrando na natureza. A gente encontra muitas vezes até na beira das pistas. Eu costumo dizer que ele estava ali, o pássaro, mas só eu ia encontrar ele. As pessoas que estão com o olhar atento para encontrar ele é aquelas pessoas que vão encontrar. Outras pessoas vão só passar por perto, não vão nem... É só uma carniça lá se acabando, né? Então, a gente não, a gente tenta aproveitar tudo que a natureza tem para dar para nós. E o cocá ele tem um simbolismo muito grande, né? É o que segura, é o que guarda a nossa cabeça. Ele guarda uma energia, ele guarda um conhecimento nosso, ancestral. Nossos ancestrais já usavam o cocá. Né? Então, nada contra as pessoas não indígenas usarem um cocá na cabeça, não. Mas não dá para vir com essa justificativa muitas vezes. Não todas as pessoas, mas algumas pessoas dizer assim, não é porque eu gosto do povo indígena, não é porque eu apoio a causa indígena, mas será se realmente apoia mesmo? Apoiar a causa indígena não é usar um cocá, não. A cultura indígena é a coisa mais bonita do mundo. Né? Todo mundo acha bonito, inclusive as pessoas que nos oprimem. Quem está lá votando em presidente a favor da destruição da Amazônia, quem está votando em presidentes que não é a favor da demarcação da terra indígena, para mim realmente não pode usar um cocá, não. Nem um dia do ano. Porque a gente tem o cocá para nós ele tem um significado extremamente importante. Né? E a pessoa ela tem que ter uma consciência realmente de respeito na fala aos povos indígenas e na prática. Né? O que você faz na prática que faz com que você apoie a causa indígena? Né? O que você faz na prática? O que você busca fazer na prática para dizer que você apoia a causa indígena? É um ponto para reflexão. Aí um dia, quem sabe, várias pessoas possam usar o cocá. Eu realmente não usaria o cocá no carnaval, me fantasiaria de qualquer outra coisa. Não dá para me fantasiar de mim mesmo, né? Eu acho que é bom a gente tocar,
nesses tipos de assunto para as pessoas poderem refletirem sobre suas ações, né? Lembrando nessa questão mesmo do apoiar a causa indígena, veio na minha cabeça que a gente tem uma vaquinha aqui da nossa aldeia, né, que a gente fez usando o Facebook, que é uma vaquinha online para nós conseguir o recurso financeiro para a gente poder pagar um poço aqui da nossa aldeia. E esse poço, para nós, ele traz diversos benefícios. É a água, que é importante para todo ser que vive, beber água. E por outro lado também, a água ela vem trazendo vida para todas as coisas. E a gente precisa da água aqui na nossa aldeia, que a gente tem um projetozinho aqui também, aqui de lado, que é um projeto da Farmácia Viva, onde a gente planta as nossas ervas medicinais, para poder tá reproduzindo esse conhecimento para os nossos parentes, para que esse conhecimento ele esteja sempre sendo passado para as gerações. A gente também tem um projeto que precisa muito da água, né? No caso da farmácia, para a gente estar aguando nossas plantas. A gente também tem um projeto de reflorestamento aqui na nossa aldeia. A gente trazer de volta várias árvores nativas que tinham aqui dentro desse lugar e que foram cortadas, principalmente em 80, ou foi uma época que teve muita extração de madeira aqui no litoral sul, e a Barra de Gramame ela foi muito afetada nessa época, né? Então, várias árvores elas foram desaparecendo, mas ainda tem alguns locais daqui, então a gente está fazendo esse manejamento, trazendo onde a gente puder plantar essas árvores, a gente vai plantando aqui, principalmente aqui próximo, né? Para que daqui pelo menos uns 20 anos essas árvores vão estar tudo grandinhas também aí, né? Dando sombra para muita gente, dando comida para vários bichos, vários pássaros. Então, para você que realmente apoia a causa indígena, apoie lá essa nossa vaquinha. Eu tenho um Instagram, o nome do Instagram é @Juscelino_Tabajara, com mais um A no final. Vão lá, tá lá no meu perfil o link dessa vaquinha para vocês poderem estar ajudando, apoiando a nossa causa. Que a nossa causa é uma só, na verdade.